Olá, aqui é a Helga, com o capítulo 10 da saga dos Rothschild. 1934. As leis suíças de sigilo bancário são reformadas e a violação do segredo bancário por parte de qualquer empregado de banco torna-se crime passível de prisão. Tudo isso é feito em preparação para a Segunda Guerra Mundial, projetada pelos Rothschild, na qual, como de costume, eles financiarão ambos lados. No mesmo ano, 1934, morre Edmund de Rothschild. 1936. Com relação ao aumento do antissemitismo na Alemanha, Samuel Landmann, na época secretário da Organização Sionista Mundial, declara em seu livro de 1936, Great Britain, the Jews and Palestine, Grã-Bretanha, os Judeus e a Palestina, declara o seguinte sobre a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Abre aspas. O fato de que foi com a ajuda dos judeus que os Estados Unidos foram levados à guerra ao lado dos aliados irritou desde então os alemães, especialmente os de mentalidade nazista, e contribuiu, em não pequena medida, para a proeminência que o antissemitismo ocupa no programa nazista. Fecha aspas. 1938. Em 7 de novembro, um judeu, Herschel Greenspan, assassinou Ernst von Rath, um oficial menor da Embaixada da Alemanha em Paris. Como resultado disso, a hostilidade alemã contra os judeus na Alemanha começou a tornar-se violenta. A casa bancária austríaca de Rothschild, em Viena, S. M. von Rothschild und Söhne, fecha após a ocupação nazista na Áustria. 1939. I. G. Farben, o principal produtor de produtos químicos do mundo e o maior produtor alemão de aço, aumenta drasticamente sua produção. Esse aumento da produção é quase exclusivamente usado para armar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Essa empresa era controlada pelos Rothschild e continuaria a usar judeus e outros povos descontentes como trabalho escravo nos campos de concentração. A I.G. Farben também criou o gás letal Zyklon B, que foi usado para exterminar os judeus. Em 1º de setembro, a Segunda Guerra Mundial começa quando a Alemanha invade a Polônia. Isso porque a liderança alemã era uma liderança cristã, que entendia que a Rússia soviética era dirigida por comunistas financiados pelos Rothschild e temia que, à medida que a União Soviética crescesse em força, esses comunistas judeus invadissem e varressem do mapa todos os cristãos. 1940. Hans-Jürgen Köhler, em seu livro Inside the Gestapo, declara o seguinte sobre Maria Anna Schicklgruber, avó de Adolf Hitler. Abre aspas. Uma pequena criada veio a Viena e tornou-se empregada doméstica na mansão Rothschild, e o avô desconhecido de Hitler provavelmente deve ser procurado nessa magnífica casa. Fecha aspas. Isso é apoiado por Walter Langer em seu livro The Mind of Hitler, no qual afirma, abre aspas, o pai de Adolf, Alois Hitler, era filho ilegítimo de Maria Anna Schicklgruber. Maria Anna Schicklgruber estava morando em Viena na época em que concebeu. Naquela época, trabalhava como empregada na casa do barão Rothschild. Assim que a família descobriu sua gravidez, ela foi mandada de volta para casa onde Alois nasceu. Fecha aspas. Aparentemente pareceria improvável que Hitler fosse um Rothschild, mas, novamente, quando você descobre os benefícios que os Rothschild obtiveram dessa guerra, tanto financeira quanto politicamente, uma conexão Rothschild não parece ser tão estranha quanto inicialmente pareceria. 1941. O presidente Roosevelt leva os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial ao recusar-se a vender ao Japão mais resíduos de aço ou petróleo. O Japão estava no meio de uma guerra contra a China, e sem esse resíduo de aço e petróleo, o Japão seria incapaz de continuar essa guerra. O Japão era totalmente dependente dos Estados Unidos, tanto para resíduo de aço como de petróleo. Roosevelt sabia que essa ação levaria os japoneses a atacar os Estados Unidos, o que eles fizeram posteriormente em Pearl Harbor. 1942. Prescott Bush, pai
e avô dos futuros presidentes americanos George H.W. Bush e George W. Bush, tem sua empresa apreendida sob a lei Negociando com o Inimigo, Trading with Enemy Act. Ele estava financiando Hitler da América, enquanto os soldados americanos estavam sendo mortos por soldados alemães. Na época, os judeus também estavam sendo massacrados por esses mesmos soldados. Curiosamente, a ADL, Anti-Defamation League, Liga Antidifamação, nunca critica nenhum dos Bush por esse fato. 1943. No dia 18 de fevereiro, o sionista Itzhak Greenbaum, chefe do Jewish Agency Rescue Committee, Comitê de Resgate da Agência Judaica, declara em um discurso no Conselho Executivo Sionista, abre aspas, se me perguntarem, você poderia dar dinheiro da United Jewish Appeal para resgatar os judeus? Eu digo não, e digo novamente não. E continuou, uma vaca na Palestina vale mais do que todos os judeus na Polônia, fecha aspas. Isso não é nenhuma surpresa. Toda a ideia do apoio sionista ao massacre de judeus inocentes era para assustar os sobreviventes e fazê-los crer que o único lugar seguro para eles era Israel. De que outra forma você acha que os sionistas poderiam garantir que os judeus deixassem as belas cidades europeias em que vivem, a fim de estabelecerem-se no deserto? 1944. Em 6 de novembro, Lord Moyne, ministro britânico residente no Oriente Médio, foi assassinado no Cairo por 2 membros do grupo terrorista judeu Stern Gang, liderado pelo futuro primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Shami. Ele também é responsável por uma tentativa de assassinato contra Harold McMichael, o alto comissário do Mandato Britânico da Palestina, naquele mesmo ano. Curiosamente, ele também planejou outro assassinato bem-sucedido naquele ano de 1944, contra o representante das Nações Unidas no Oriente Médio, o conde Volker Bernadotte, que, embora tenha garantido a libertação de 21 mil prisioneiros dos campos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, era visto por Yitzhak Shami e seus colaboradores terroristas como antisionista. Ainda em 1944, em Bretton Woods, New Hampshire, são criados outros 2 bancos mundiais Rothschild, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. 1945. Fim da Segunda Guerra Mundial. Relata-se que as fábricas da IG Farben não foram especificamente alvejadas nos bombardeios à Alemanha. Curiosamente, no final da guerra, descobre-se que elas sofreram apenas 15% de dano. Os tribunais realizados no final da Segunda Guerra Mundial para investigar os crimes de guerra nazistas censuraram qualquer material que registrasse a assistência ocidental ao Hitler. Os Rothschild deram um grande passo em direção à sua meta de dominação mundial quando a Segunda Liga das Nações, chamada Nações Unidas, foi aprovada naquele ano de 1945. 1946. Em 22 de julho, o futuro ministro de Israel, o judeu Ashkenazi David Ben-Gurion, ordena que outro futuro primeiro-ministro de Israel, o judeu Ashkenazi Menachem Begin, realize um ataque terrorista ao hotel King David, na Palestina, para tentar expulsar os britânicos. Como resultado disso, 91 pessoas foram mortas, a maioria civis, 28 britânicos, 41 árabes, 17 judeus e 5 outras pessoas. Cerca de 45 pessoas são feridas. Menachem Begin chegou a proclamar-se orgulhosamente como o pai do terrorismo moderno. Apenas para colocar em perspectiva a gravidade do ataque ao King David Hotel, representou, na época, o maior número de mortos como resultado de uma única ação terrorista, e só foi superado, 40 anos depois, pelo bombardeio do voo 103 da Pan Am sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia. 1947. Os britânicos, que antes da Segunda Guerra Mundial declararam que não haveria mais imigração de judeus para a Palestina, a fim de proteger os palestinos dos atos de terror contra eles e contra os soldados britânicos, transferem o controle da Palestina para as Nações Unidas. As Nações Unidas decidem dividir a Palestina em 2 estados, um sionista e um árabe,
com Jerusalém permanecendo como uma zona internacional a ser desfrutada por todos os credos religiosos. Essa transferência estava programada para ocorrer em 15 de maio de 1948. As Nações Unidas não tinham o direito de ceder propriedades árabes a ninguém, como de fato pensavam que os judeus possuíam 6% da Palestina na época. A Resolução 181 concedeu aos judeus 57% da terra, deixando os árabes, que naquela época tinham 94%, com apenas 43%. As informações coletadas pela Liga Antidifamação em suas operações de espionagem aos cidadãos dos Estados Unidos são utilizadas pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas. A presidente da subcomissão, Claire Hoffman, descarta os relatórios da Liga Antidifamação sobre suspeitos de comunismos como boatos. 1948. Na primavera daquele ano, os Rothschild subornaram o presidente Harry Truman com $2 milhões doados para sua campanha para que reconhecesse Israel como um Estado soberano. Rothschild possuía território sionista, mas não território judeu. E assim termina esse 10º capítulo da história dos Rothschild. Até o próximo capítulo.